E aí, beleza? A história começa com um peludinho chamado Fred, que no meio da noite persegue uma matilha de lobos e consegue encontrá-los graças a um anel de pedra lunar que acendia quando detectava lobos por perto. Esses lobos valentes eram os heróis da cidade, sempre resgatando pessoas em perigo, mas ninguém sabia disso e tinham medo deles. O líder dos lobos, chamado Flash Art, ficava feliz ao ver que seu filho Fred não podia esperar mais 6 anos para se transformar em lobo como ele. Em seguida, conhecemos o vilão da história, um homem chamado Hotspur, irmão de Flashheart. Ele vivia amargurado por estar sempre à sombra do irmão. Naquela noite, Fred quis ajudar a matilha e tentou resgatar algumas pessoas de um incêndio, mas por ser tão atrapalhado, acabou machucando seu tio Hotspur sem querer, o que deixou o tio ainda mais irritado. Mais tarde, enquanto Flashheart e Fred voltavam para casa, Fred quase foi atropelado por um caminhão dirigido por um sorveteiro maluco chamado Foxwell Creepy, que era tão doido que até conversava com seu macaco de pelúcia. Flashheart pulou na frente do caminhão para salvar Fred. Porém, quando o sorveteiro viu o lobo pegando o menino, achou que ele ia atacá-lo. Então ele e seu macaco foram para a floresta resgatar Fred. E enquanto isso, pai e filho tinham um momento juntos dentro da floresta e no topo de uma montanha, uivando para a lua e aproveitando a companhia um do outro. Quando o sorveteiro encontrou os lobos, tentou enfrentar Flashheart com movimentos desajeitados de artes marciais, mas acabou caindo na beira de um precipício. Flashheart correu para salvá-lo, mas o sorveteiro pensou que ele ia atacá-lo e jogou uma pedra, fazendo os dois caírem no abismo. Depois disso, Hotspur apareceu e arrastou Fred para longe do local. Enquanto Hotspur ia embora, o sorveteiro achou o anel que detectava lobos. A matilha se reuniu para se despedir de Flashheart e Hotspur aproveitou para se autodeclarar líder dos lobos. 6 anos se passaram e chegou o dia em que Fred finalmente se transformaria em lobo pela primeira vez, assumindo seu lugar como líder da matilha. Só que Fred estava com medo porque Hotspur sempre o desmotivava, dizendo que ele não valia nada. Hotspur tentava convencer os lobos veteranos de que ele devia continuar como líder, mas eles disseram que em 6 anos ele não tinha conseguido recuperar o anel que o sorveteiro tinha levado. Quando chegou o momento da transformação de Fred, ele recebeu a luz da lua, mas acabou virando um cachorrinho. Como os lobos eram inimigos dos cães, a matilha achou que isso aconteceu porque Fred tinha perdido o anel lunar. Eles deram 24 horas para ele recuperar o anel e provar que podia ser um lobo. Os filhos de Hotspur pintaram o pelo do cachorrinho de rosa e colocaram um colar de prata nele para impedir que ele se transformasse em humano. Assim teriam certeza de que Fred não conseguiria recuperar o anel. E também seu tio Hotspur continuaria como líder da matilha. Mas nada ia parar Fred, que escapou do lugar. Só que, como ele era bem atrapalhado, quase foi atropelado ao tentar atravessar a rua. Nesse momento, uma cachorrinha amigável chamada Betty apareceu e o ajudou. Betty cheirou Fred e disse que ele tinha um cheiro bem estranho. Fred quase contou que era um lobo, mas decidiu não falar nada para evitar qualquer rivalidade. Mesmo Betty tendo salvado ele, Fred disse que preferia seguir sozinho e foi embora. Porém, ao perceber que a vida na rua era bem difícil, ele pediu ajuda a Betty para encontrar o sorveteiro Foxwell. Em troca, ele ofereceria uma comida deliciosa. Betty aceitou, mas avisou que para continuarem juntos na busca, ele teria que agir como um cachorro e ensinou como fazer isso. Quando chegaram à casa do sorveteiro, Betty disse que Fred deveria continuar sozinho porque aquele lugar era assustador e ela não queria acompanhá-lo. Enquanto isso, o sorveteiro estava obcecado em provar que os lobisomens existiam e naquela noite de lua cheia ele parecia ainda mais maluco, esperando encontrar um. Fred invadiu a casa do sorveteiro e encontrou um anel lunar, mas era uma imitação. Nesse momento, Foxwell apareceu e tentou expulsar Fred, mas quando viu que seu anel lunar acendia, suspeitou que aquele cachorro fosse um lobo. Então ele levou Fred para seu laboratório e contou que tinha virado sorveteiro porque achava que assim todos gostariam dele e seriam seus amigos. Mas as pessoas não queriam ouvir suas histórias sobre lobisomens, achando que ele era maluco. De repente, Foxwell começou a analisar Fred e estava prestes a descobrir que ele era um lobo. Foi quando a valente Betty invadiu o local e ajudou Fred a se libertar e fugir
fugir com o anel. Só que quando Betty pediu a comida que Fred tinha prometido, ele ouviu o chamado da matilha e inventou desculpas, dizendo que precisava voltar porque o tempo estava acabando. Betty achou que ele estava tentando abandoná-la e ficou chateada, pois quando era pequena também foi abandonada. Fred tentou confortá-la, contando como ele tinha decepcionado sua família por não ser como eles esperavam. Mas Betty acalma Fred, dizendo que o que realmente importa está dentro dele. Enquanto conversavam, os homens da carrocinha apareceram e os capturaram, prendendo-os em uma cela horrível, junto com 3 outros cachorros. Logo abaixo havia um monstro feroz que chamavam de ogro comedor de cães. Enquanto isso, o sorveteiro descobriu que Fred era um lobisomem. Então foi até Hotspur para acusá-lo de usar um cachorrinho para roubar o anel. Hotspur o ignorou até perceber que o cachorro ladrão era seu sobrinho Fred. Então ele foi até a carrocinha buscar Fred. Fred ficou feliz ao ver o tio, achando que ele o salvaria. Mas Hotspur só queria o anel. Depois de recuperá-lo, ele fez com que Fred fosse preso novamente, junto com os outros cães. Além disso, descobrimos que Hotspur era o diretor daquela carrocinha cruel que tinha como objetivo sacrificar os cães e usar seus pelos para fazer perucas humanas. De volta à cela, Fred descobriu que Betty estava brava por ele não ter contado antes que era um lobisomem. Quando um homem foi alimentar os cães, Betty aproveitou que ele abriu a cela para bloquear a porta com um osso. Depois convenceu uma cachorrinha a sair e apertar um botão para libertá-los, mas ela apertou o botão errado, acionando o alarme e chamando todo o pessoal do lugar. Para ajudar os amigos, Fred assumiu a culpa de tudo e, após fazer uma bagunça com seu xixi, foi enviado para a cela do terrível ogro comedor de cães. Enquanto isso, Hotspur voltou para casa com o anel lunar. Sua governanta, que descobriu que ele estava escondendo Fred, decidiu agir para resgatá-lo. As coisas começaram a se complicar para Hotspur, pois o sorveteiro Foxwell descobriu que ele era um lobisomem e estava determinado a caçar ele e toda a sua matilha. Enquanto isso, Fred foi levado para a cela do ogro e, com medo, começou a pedir ajuda. Os outros cães, ao ouvir seus gritos, saíram de suas celas para resgatá-lo. A história deu uma reviravolta surpreendente, quando Fred descobriu que o monstro comedor de cães era, na verdade, seu pai, Flashheart, que estava preso lá há 6 anos. Descobriu-se que Flashheart sobreviveu à queda do abismo, mas os homens da carrocinha o capturaram e o prenderam nesse lugar horrível, amando de seu irmão malvado, Hotspur, que só queria ser o líder da matilha. Nesse momento, os cachorros amigos de Fred chegaram para bater em Flashheart, mas não conseguiram machucá-lo porque Fred os impediu, dizendo que aquele lobo era seu pai. Flashheart ficou furioso ao descobrir que seu irmão, Hotspur, planejava sacrificar os cães para fazer perucas humanas. Graças aos cães, eles conseguiram se libertar e tentaram fugir da carrocinha. No entanto, a administradora cruel apareceu para impedi-los. Felizmente, a governanta também chegou para enfrentá-la e dar tempo aos outros para escapar. O tempo de Fred para provar que podia recuperar o anel lunar e liderar a matilha se esgotou. Como ele não apareceu, Hotspur disse à matilha que, por ter recuperado o anel lunar, se declarava o novo líder. Porém, Fred interrompeu para revelar que Hotspur era um impostor e que foi ele quem recuperou o anel. Fred também contou que Hotspur manteve seu pai, Flashheart, preso na carrocinha por 6 anos para tomar o poder. De repente, o sorveteiro Foxwell, que tinha descoberto o esconderijo dos lobos, apareceu e começou a disparar balas de prata, fazendo todos os lobos desmaiarem. Foxwell reconheceu Fred como o menino que ele achava que os lobos tinham devorado. Nesse momento, Hotspur se levantou e enfrentou o sorveteiro, depois perseguiu Fred pela casa. Os dois acabaram lutando no telhado. Ao vê-los, todos os lobos e cães começaram a uivar para apoiar Fred. Iluminado pela luz da lua, ele se transformou em um lobo-cão e, com seu uivo forte, derrotou seu tio Hotspur, restaurando seu pai, Flashheart, como líder da matilha. Finalmente, a administradora da carrocinha foi presa, recebendo o que merecia. O sorveteiro conseguiu realizar seu objetivo de fazer as pessoas felizes e ganhou novos amigos. Além disso, Hotspur e seus filhos foram obrigados a servir a nova matilha, formada por cães e lobos que agora viviam em harmonia na mansão dos lobisomens. Terminando assim o filme de animação australiano de 2020, 100% Lobo. Esse foi o Solucionando Animações e eu te vejo na próxima lua cheia.
cheia. Valeu, é nóis. Fui.